Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês estiverem assistindo a videoaula, ok? Se estiverem assistindo no horário da nossa aula, é bom dia. Sem mais delongas, vamos continuar com as nossas aulas não presenciais. Ontem vocês tiveram projetos de instalações alta tensão e baixa tensão, ok? E hoje a gente vai dar continuidade com manutenção industrial, ok? Levando como assunto os pilares da TPM. Eu já comecei a falar sobre o assunto de TPM em sala um pouco, não concluí, e aí nós vamos estar fazendo essa etapa na nossa aula. E aí, como de costume, já peço que vocês separem o material de vocês, ou seja, coloca aí na mesa lápis, caderno, borracha, caneta, para que vocês possam estar pausando o vídeo no decorrer do vídeo para poder estar copiando o conteúdo apresentado aqui, é para ser colocado no caderno, ok? Isso é matéria de prova. Óbvio, no momento eu não vou conseguir ver quem copiou ou não, mas depois eu vou estar avistando os cadernos, sem contar que na prova vocês vão precisar desse conteúdo para uma boa execução da prova, ok? Então, sem mais delongas, eu vou tirar o meu rosto, a minha face da webcam por um momento, para vocês poderem conseguir enxergar por completo o slide. No final eu apareço novamente aí para dar um oi. Vamos lá. Primeira coisa, eu trouxe uma definição para a gente se situar sobre o assunto de TPM, que significa aí manutenção produtiva total. Esse sistema resulta no aprimoramento da manutenção preventiva, que a gente já aprendeu em sala, ok? O conceito de manutenção preventiva, que trabalha com uma perspectiva temporal, e aí você utiliza uma data de validade, um prazo de funcionamento, algo do gênero, como base, ok, da minha manutenção. E aí ela teve a sua intensificação no processo de globalização e com a isenção da gestão de qualidade total. Como trabalhamos, a ideia é você ter um aproveitamento, se assim posso dizer, melhor do material, com um mínimo de quebra, um mínimo de falhas e um mínimo de custos para a indústria, ok? Então vamos avançar. Conforme for passando o vídeo, vocês vão dando pause e vão copiando o conteúdo, ok? Eu não vou ficar parando para vocês copiarem não, porque é desnecessário. E aí está falando que a isenção desses métodos da manutenção produtiva total nas empresas possibilita o desenvolvimento das atividades de melhoria contínuas, seja nos equipamentos ou nos processos, evitando assim falhas no processo produtivo. Como eu disse, a ideia é nós não pararmos, por exemplo, uma linha de produção, porque uma parada em uma linha de produção acarreta uma sequência de consequências, uma sequência de problemas derivados de uma simples parada. Exemplo, se eu tenho uma determinada produção, valor X produzido diariamente e uma demanda a ser cumprida, se uma máquina para, essa demanda não será cumprida. E essa demanda não sendo cumprida, eu não consigo atender e fornecer para todos aquelas empresas ou determinados locais que eu vendo o meu produto, eu não vou conseguir fornecer o material a tempo, devido à demanda que eu não consegui cumprir, devido à falha de uma linha de produção, de uma esteira, etc. Então percebam que um problema ele vai acarretando novos problemas. Então a ideia da manutenção produtiva total é justamente limitar. Vocês vão ver mais lá na frente que eu vou falar um pouco sobre manutenção autônoma e o posicionamento, por exemplo, do operador dentro desse processo de manutenção é muito importante também. Então são várias questões construídas, é um conceito, né, uma técnica utilizada para justamente evitar as falhas. Mas vamos continuar. E aí temos a definição do próprio nome da TPM em si, né, para a gente aqui ficar MPT, por causa da tradução para o português, ficaria manutenção, que é a ideia de preservação de equipamentos, manter. Isso a gente já trabalhou em sala, o conceito de manutenção. Ou seja, manutenção não é somente naquilo que está quebrado ou avariado, mas sim manter algo em funcionamento. Este algo pode ser algo físico ou não. Por exemplo, um software de computador não é algo físico, mas ainda assim é algo suscetível a manutenções, ok? Então a manutenção seria manter ou conservar em pleno estado determinado item,
ok? A ideia de produtiva, que é a produção direcionada à busca contínua da eficiência máxima da organização como um todo. Ou seja, é você manter a produção em sua capacidade máxima, tanto do item em específico, quanto de todo o macro, né? Toda a indústria, tudo aquilo que esse item participa. E total, que está falando aí, a abrangência de todo o ciclo de vida dos equipamentos, desde o projeto conceitual até a sua desativação. Ou seja, é a gente conseguir tirar os ditos 120%, aproveitar o máximo de um equipamento até o momento de sua desativação. Ok? Prosseguindo. Essa manutenção chamada de TPM, ela tem alguns pilares. Quais são os pilares da TPM? Vamos lá. Eu botei 8 pilares para a gente trabalhar, ok? E quais são esses 8 pilares? Opa, foi sem querer. Vamos lá. Primeiro pilar que nós temos é a manutenção autônoma, ou seja, a estruturação do sistema para conduzir a manutenção autônoma pelos operadores. Por que eu vou utilizar os operadores no sistema de manutenção? É uma resposta bem óbvia. Nada melhor do que um indivíduo que tem um contato diário com determinado equipamento para perceber as variações ou avarias nesse mesmo equipamento. Percebam, vamos usar um exemplo bem simples. O seu celular. A pessoa que mais mexe e mais tem contato, que mais atua nas funções do seu aparelho celular, é você. Então você é o operador do seu celular. E aí, se acontecesse algum problema com o seu celular, você é a melhor pessoa para relatar o acontecido, o que aconteceu para gerar o problema, o que aconteceu durante o problema e o que apresentou de falha depois do problema. Então perceba que a sua colaboração para a manutenção ela é grandiosa. Quando você leva até um técnico, você vai falar, meu celular molhou na chuva. E durante a chuva ele começou a piscar a tela, piscar, e depois parou e não liga mais. Então perceba, você disse o motivador inicial, você disse também o que aconteceu durante e depois as conclusões em relação ao aparelho. Então a participação do operador na manutenção ela é muito importante, porque ela traz, ela complementa, né, a atividade de um técnico de manutenção, ela é favorecida por um operador no momento que ele utiliza nessa manutenção autônoma. Logo depois a gente tem a questão da manutenção planejada, ou seja, a empresa quando ela vai aplicar o TPM em sua funcionalidade, ela precisa ter uma estruturação de manutenção, um órgão de manutenção, de modo que essa manutenção ela esteja organizada com uma equipe determinada, mais de uma equipe, dependendo do local, tamanho, as proporções. Talvez você vai ter 4, 5, 6 equipes divididas em turnos, divididas em locais em específico, que por sua vez vão estar organizados, ou seja, uma manutenção que tem um planejamento, uma estruturação para atuar. Depois tem as melhorias específicas, que seria o que? Aí está falando aí que a incorporação de melhorias específicas nas máquinas. São atribuições que os técnicos ou engenheiros, a equipe, no geral, pode acrescentar nos maquinários para fazer com que o tempo de vida dos mesmos durem mais ou permaneçam durante seu tempo de vida sem nenhuma avaria. Ou seja, melhorias que podem ser incorporadas naquele maquinário de maneira que faça com que o tempo de vida dele seja prolongado, ok? Desde mudanças de peças ou adicionando mesmo peças e materiais, ok? Vamos continuar. E aí nós temos a questão da educação e treinamento, que fala aí da capacitação técnica em busca de melhorias tanto para a área de produção quanto de manutenção. Lembra que eu falei lá atrás da manutenção autônoma, onde os operadores teriam essa capacidade de auxiliar no processo de manutenção? Então, esses operadores eles têm que ser treinados e educados para tal ato, ok? Para tal percepção do material, assim como os técnicos de manutenção, engenheiros, vão passar por diversos treinamentos internos na empresa para aprenderem melhor sobre aqueles materiais. Algumas empresas, alguns setores industriais, tendem a importar maquinários específicos, por exemplo, da França, Itália,
Alemanha. E aí geralmente eles mandam um técnico para esse determinado local, para que ele possa estudar sobre aquele material, como é que faz a manutenção, etc. E depois ele volta e passa todo esse treinamento para o restante da equipe. Isso é um exemplo desse pilar de educação e treinamento. Um outro pilar que nós temos é a questão da manutenção da qualidade. Ou seja, nesse ponto, e aí na manutenção da qualidade acontece a questão de gerenciamento dos equipamentos. É mais a questão de inspeção de qualidade. Você vê como é que está, em vez de ser o produto final, você também está vendo a questão do material em si, do equipamento, como é que está a atuação dele, como é que ele está funcionando naquele momento, se o material final, se o produto final está saindo da maneira que deveria sair. Então toda essa questão dessa qualidade. Depois tem um pilar que é o controle inicial do equipamento, que aí é uma questão bem simples, que mais uma questão mesmo de prevenção na área de manutenção, para você manter o equipamento sem problemas, ok? É uma questão mesmo de avaliar o starter, né, a partida do equipamento no momento inicial, vendo se há necessidade de uma manutenção. Tem a questão das áreas administrativas, que são pilares, obviamente, que entram com as questões organizacionais desse processo de manutenção. Aí está falando aí, ó, tem como objetivo a redução de perdas no processo administrativo. Ou seja, desde a estruturação da equipe, desde a organização e os prazos de manutenção, porque para cada manutenção, muitas das vezes existe uma parada, e essa parada era necessária. No momento que você para uma linha de produção, um motor em específico, um sistema em específico, provavelmente você vai parar todo um ciclo produtivo de uma empresa. Então nem sempre é bom essa parada, é boa essa parada. Então há a necessidade de uma organização, ok? Qual período que nós temos uma menor produção? Temos uma esteira ou uma linha de produção que possa substituir em caso de parada? Nós trabalhamos com 2 esteiras somente, mas tem uma terceira que entra em atuação em caso de manutenção das 2 primeiras. Ok, aí para-se uma e entra com as outras. E se 2 linhas ficarem ruins ao mesmo tempo? Então entra nessas questões organizacionais. Depois a questão de segurança, saúde e meio ambiente, que é a análise dos impactos dos processos da produção na saúde e segurança das pessoas no meio ambiente. Ou seja, aí já é uma questão de análise no processo de manutenção da equipe no geral e do local onde está se trabalhando. Aí entra a questão da aplicabilidade do TPM. Tem aí um textinho que diz o seguinte: aplicar o TPM com eficácia requer muito mais do que reparar equipamentos, máquinas e ferramentas. É necessário manter os meios de produção disponíveis para operação de ponta a ponta, reduzindo a probabilidade de interrupção no processo. Isso é feito através da mudança da postura das 3 esferas relacionadas. Quais são essas 3 esferas relacionadas? Vamos lá. E é interessante, que é o que eu falei antes, é reduzir o máximo a probabilidade de interrupção no processo, ok? Produção, manutenção e engenharia. Essas são o quê? São as 3 esferas que vão estar relacionadas no processo da TPM. Quem são? Primeiro, a equipe de produção. Quem é a equipe de produção? É os operadores. Ou seja, é a massa de operadores que vão estar trabalhando ou operando diretamente o maquinário. Aí está falando aí que os operadores passam a ser corresponsáveis, na verdade, pela atividade da manutenção. Ou seja, inspecionar o equipamento, ajustar, limpeza, trocar componentes simples e verificar se está tendo alguma avaria. Não está aqui no texto, mas isso é importante. Depois vem a equipe de manutenção, que é o treinamento dos operadores para as atividades. Ou seja, a equipe de manutenção, além de realizar as manutenções mais graves e mais dificultosas, eles passam o conhecimento necessário para os operadores atribuírem a essas funções que estão aqui entre parênteses. E a engenharia, que passa a ser alimentado com mais informações pela manutenção e produção, que possibilita na atuação preventiva. Por quê que tem esse terceiro tópico aqui? O que acontece? Com a produção fazendo a inspeção, os ajustes e prevendo, né, as questões de avaria e a manutenção trabalhando juntamente com eles, a engenharia ela consegue ter mais informação na hora de formular estratégias de prevenção a quebras e falhas, entendeu? Então essas 3 esferas aqui, elas trabalham juntamente. Então essas 3 esferas são a equipe da produção, a equipe de manutenção e a equipe de engenharia, ok?
E aí nós temos as fases de elaboração, ok? Que são aí 4 fases de elaboração da minha TPM. Primeiro, a questão da preparação, que corresponde à obtenção de um ambiente propício para o início da implementação. Ou seja, eu vou organizar tanto o local quanto a equipe para ser predisposto a receber a TPM. Depois, eu planejando tudo isso, eu vou para a segunda fase, que é a introdução. Eu vou introduzir esse plano de manutenção, que é a minha TPM. Depois a implantação, que aí já é um pouco mais difícil. Por quê? Qual é a diferença de introdução para implantação? Aqui na introdução eu apresento o projeto somente. Só que quando chega na implantação eu vou transmitir isso para toda a equipe, todo o setor. Ó, todas as atividades de melhoria da eficiência global dos equipamentos e sistemas são postas para funcionar de acordo com o Estanqueiro Lima. Nesta fase encontram-se as principais dificuldades, que são relacionadas à escassez de recursos humanos e financeiros. Além disso, também ocorre uma mudança cultural na organização com treinamentos, atribuições, responsabilidades, acompanhamento de resultado. A equipe vai ter que ser mais robusta, vai precisar de uma equipe maior, uma organização maior, vai ter que pagar pessoas capacitadas para fazer os treinamentos, ou até os próprios técnicos, porém vão receber atribuições a mais por isso, devido à necessidade de mais tempo presente dentro do setor empresarial. Ou seja, tudo isso vai gerar custos, ok? Para a empresa. Então, a implantação desse sistema, inicialmente, ele gera um custo a mais, mas esse custo ele é recompensado pelos benefícios trazidos futuramente com a prevenção de quebras e falhas, ok? Depois tem a questão da consolidação, que é a última fase. Com as etapas concluídas, a manutenção vai ter resultados que vão trazer benefícios para a empresa. Dei a referência um dos sites que eu utilizei. Eu utilizei outros sites e um livro de manutenção, uma apostila de manutenção que eu tenho, mas eu botei esse em específico porque eu tirei bastante material de lá. E aí, galera, deixa eu voltar para cá. Basicamente, esse foi o nosso vídeo sobre os pilares da TPM, ok? Eu vou estar colocando uma atividade na plataforma, no fórum, depois que vocês assistirem o vídeo. E é isso. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que esteja tudo bem com vocês. E em breve estaremos em sala de aula novamente. Um abraço.